Pare por um instante. Antes de continuar este vídeo, eu quero fazer apenas uma pergunta. E se a vida que você sonha já estivesse sendo preparada? Mas a única porta que ainda precisa ser aberta fosse a da sua própria mente. Pense nisso por alguns segundos. Quantas vezes você acreditou que o problema era a falta de dinheiro, quando na verdade era a falta de direção? Quantas vezes você pediu por uma oportunidade, mas continuou alimentando pensamentos de medo, derrota e insegurança? Quantas vezes olhou para outras pessoas prosperando e pensou, por que isso nunca acontece comigo? Talvez hoje seja o dia em que você encontrará uma resposta diferente, porque algumas mensagens não chegam por acaso. Elas chegam no momento exato em que o coração está preparado para ouvi-las. Talvez você tenha aberto este vídeo apenas por curiosidade. Talvez esteja enfrentando dificuldades financeiras. Talvez esteja cansado de trabalhar sem ver resultados. Talvez esteja carregando um peso que ninguém conhece. Ou talvez exista uma voz silenciosa dentro de você, dizendo que nasceu para viver algo maior, mas você ainda não descobriu como transformar esse sentimento em realidade. Seja qual for o motivo que trouxe você até aqui, faça um acordo consigo mesmo. Durante os próximos minutos, deixe de lado as distrações, silencie as preocupações, abra sua mente, porque uma única ideia, quando recebida no momento certo e colocada em prática com disciplina, pode mudar completamente o rumo de uma vida. Existe uma verdade que atravessa gerações. Toda grande transformação começa primeiro no invisível. Antes que uma árvore apareça, existe uma semente. Antes que um edifício seja construído, existe um projeto. Antes que uma vitória seja comemorada, existe uma decisão tomada em silêncio. E antes que uma vida seja transformada por fora, algo precisa ser transformado por dentro. É por isso que tantas pessoas passam anos procurando respostas no lugar errado. Buscam riqueza sem desenvolver sabedoria. Buscam resultados sem cultivar disciplina. Buscam prosperidade sem fortalecer o caráter. Mas a verdadeira abundância começa muito antes do dinheiro. Ela começa na maneira como você pensa, naquilo que você acredita, naquilo que você decide fazer todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. As Escrituras nos lembram que a transformação começa pela renovação da mente. Essa verdade continua atual, porque aquilo que ocupa seus pensamentos influencia suas escolhas, e suas escolhas moldam o seu futuro. Então eu pergunto, o que você tem alimentado dentro de si? Esperança ou medo? Coragem ou insegurança? Gratidão ou reclamação? Propósito ou conformismo? A resposta para essas perguntas pode estar definindo a direção da sua vida neste exato momento. Há pessoas que passam décadas esperando um milagre. Outras decidem tornar-se a pessoa capaz de reconhecer e aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. A diferença raramente está na sorte, ela está na mentalidade. É por isso que este vídeo não é apenas sobre riqueza, também não é apenas sobre sucesso, é sobre transformação. É sobre descobrir que a maior mudança acontece quando você decide assumir responsabilidade pelo próprio destino. Porque ninguém pode pensar por você, ninguém pode acreditar por você, ninguém pode agir por você. Essa decisão pertence somente a você. E talvez seja exatamente hoje que essa decisão comece. Se esta mensagem fizer sentido para você, já deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam renovar a esperança e fortalecer sua mentalidade. E escreva nos comentários: eu escolho transformar minha mente. Quero saber de que lugar do mundo você está assistindo e acompanhar essa jornada com você. Se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações.
Aqui, cada vídeo é preparado para fortalecer sua disciplina, alimentar sua fé, ampliar sua visão e inspirar você a construir uma vida de propósito, sabedoria e abundância. Agora respire profundamente. Esqueça por alguns minutos tudo aquilo que disseram que você nunca conseguiria fazer. Esqueça os fracassos que tentaram definir sua identidade. Esqueça as vozes que insistiram em convencer você de que seus sonhos eram grandes demais. Porque a história que você está prestes a ouvir não é apenas sobre prosperidade, é sobre despertar, é sobre descobrir que a maior riqueza não nasce nas circunstâncias. Ela nasce na mente de alguém que decidiu nunca mais viver limitado pelo medo. E talvez, quando este vídeo terminar, você perceba que a mudança que esperava do mundo começou silenciosamente dentro de você. Imagine acordar em uma manhã comum e descobrir que tudo aquilo que você sempre acreditou sobre sua vida estava incompleto. Durante anos, você trabalhou duro, enfrentou dificuldades, culpou a falta de oportunidades, a economia, o passado e até mesmo a sorte pelos resultados que não conseguia alcançar. Todos os dias pareciam iguais. Você levantava cedo, fazia o que precisava ser feito, voltava para casa cansado e dormia acreditando que talvez um dia algo extraordinário aconteceria. Mas esse dia nunca chegava. Foi exatamente assim que começou a transformação de um homem que durante muito tempo acreditou que sua realidade era determinada pelas circunstâncias. Ele não era diferente da maioria das pessoas. Tinha sonhos, objetivos e uma enorme vontade de vencer, mas carregava dentro de si uma programação invisível que repetia silenciosamente: "Isso não é para mim. A riqueza pertence aos outros. Minha vida sempre será assim." Sem perceber, alimentava diariamente as sementes da escassez. Então surgiu uma pergunta que mudou completamente o rumo da sua existência. E se tudo o que você vive hoje não for destino, mas apenas o reflexo daquilo que sua mente aprendeu a acreditar? Essa pergunta permaneceu ecoando em seu coração durante dias. Quanto mais pensava nela, mais percebia que havia dedicado toda a sua vida tentando mudar o mundo ao seu redor, enquanto ignorava completamente o universo que existia dentro da própria mente. Naquele momento, ele compreendeu uma verdade que poucas pessoas têm coragem de aceitar. A abundância nunca esteve escondida em um emprego, em uma herança ou em um golpe de sorte. Ela sempre esteve esperando para ser despertada na forma como ele enxergava a si mesmo. A mente humana é semelhante a um campo fértil. Não importa se você planta esperança ou medo, confiança ou insegurança, prosperidade ou escassez. O solo não escolhe as sementes. Ele apenas devolve com o tempo exatamente aquilo que recebeu todos os dias. Foi então que ele decidiu observar seus próprios pensamentos. Descobriu que passava mais tempo imaginando fracassos do que vitórias. Planejava problemas antes mesmo que eles existissem. Esperava rejeição antes de oferecer seu melhor. Enquanto dizia querer riqueza, alimentava pensamentos que produziam pobreza emocional. Nesse instante surgiu outra pergunta, ainda mais profunda. Você está pensando como alguém que cria oportunidades ou como alguém que apenas reage às dificuldades da vida? Essa pergunta não era confortável. Ela exigia honestidade. Pela primeira vez, ele deixou de culpar o mundo e voltou o olhar para dentro de si. Diante do espelho, percebeu que o maior obstáculo nunca havia sido a falta de dinheiro. Também não eram as pessoas, nem o governo, nem a sorte. O verdadeiro limite estava na imagem que havia construído de si mesmo ao longo dos anos. Enquanto permanecia em silêncio, uma nova convicção começou a nascer dentro dele. Eu não enxergo o mundo exatamente como ele é. Eu enxergo o mundo através da pessoa que escolhi me tornar.
Naquele dia, nenhuma quantia entrou em sua conta bancária. Nenhuma porta extraordinária se abriu. Nada mudou do lado de fora. Mas algo infinitamente mais importante aconteceu. Sua consciência despertou. Ele compreendeu que toda transformação verdadeira começa invisível. Antes que qualquer riqueza apareça na realidade, ela precisa nascer na mente. Antes que alguém conquiste grandes resultados, precisa desenvolver uma identidade capaz de sustentá-los. Foi nesse momento que tomou uma decisão que mudaria sua história para sempre. A partir daquele dia, deixaria de agir como vítima das circunstâncias para assumir total responsabilidade pelo próprio destino. Não porque fosse culpado pelo passado, mas porque era o único responsável por construir o futuro. Enquanto caminhava sozinho pelas ruas ao amanhecer, repetia silenciosamente afirmações que fortaleciam sua mente. Eu sou capaz de criar uma nova realidade. Minha mente trabalha a favor da prosperidade. Cada pensamento positivo fortalece o homem que estou me tornando. Eu escolho acreditar antes mesmo de ver os resultados. Essas palavras não eram simples frases motivacionais. Eram comandos dirigidos ao subconsciente, capazes de substituir anos de medo por uma nova programação de confiança. Ele percebeu que toda pessoa verdadeiramente próspera vive duas vezes. Primeiro, conquista dentro da própria mente. Depois, apenas vê essa conquista se manifestar no mundo exterior. E então surge a pergunta mais importante deste capítulo. Se hoje fosse o primeiro dia da sua verdadeira transformação, quais pensamentos você escolheria alimentar? Porque a vida sempre acompanha a direção da mente. Quando a consciência muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os hábitos mudam. Quando os hábitos mudam, o destino começa silenciosamente a ser reescrito. A verdadeira lei mental da abundância não começa quando você ganha mais dinheiro. Ela começa no instante em que você compreende que nenhuma revolução externa acontece antes de uma revolução interna. E talvez esse instante seja exatamente agora. Na manhã seguinte, algo parecia diferente. O sol nasceu como em qualquer outro dia. As ruas estavam movimentadas, as pessoas seguiam suas rotinas, os carros passavam apressados e o mundo parecia exatamente igual. Mas dentro daquele homem havia começado uma transformação silenciosa. Pela primeira vez em muitos anos, ele compreendia que sua maior batalha não seria contra a falta de dinheiro, nem contra a concorrência, nem contra as dificuldades da vida. Sua maior batalha seria contra os pensamentos que havia alimentado durante anos. Ele caminhava lentamente, observando tudo ao seu redor. Enquanto algumas pessoas reclamavam da vida, outras reclamavam do governo, da economia, da família ou da falta de oportunidades. Aqueles discursos lhe pareciam familiares. Afinal, durante muito tempo, ele também havia falado da mesma maneira. Então uma pergunta surgiu novamente em sua mente. E se o maior ladrão da prosperidade não fosse a pobreza, mas a falta de direção? Essa pergunta o acompanhou durante todo o dia. Naquela noite, ao chegar em casa, abriu um velho caderno em branco. Não havia escrito uma única linha naquele caderno desde o dia em que o comprara, meses atrás. Sempre dizia que faria planos quando estivesse preparado, mas agora entendia que ninguém se prepara esperando. A preparação começa quando a decisão é tomada. Ele escreveu apenas uma frase: "O que eu realmente quero da minha vida?" Ficou olhando para aquela pergunta durante vários minutos. Parecia simples, mas não era. Porque percebeu que havia passado anos desejando ganhar dinheiro sem nunca definir quanto. Queria ter sucesso, mas não sabia exatamente como seria esse sucesso. Queria ser feliz, mas jamais descrevera o que significava felicidade para ele. Foi então que compreendeu um dos maiores princípios da prosperidade.
Uma mente sem direção produz uma vida sem direção. Você já percebeu que muitas pessoas passam anos dizendo que querem mudar de vida, mas nunca conseguem responder com clareza qual vida desejam construir? Como alguém pode chegar a um destino que nunca escolheu? Enquanto refletia sobre isso, lembrou-se de um ensinamento antigo das Escrituras. Quando não há visão, o povo se perde. Aquela verdade atravessava os séculos porque continuava atual. A ausência de uma visão clara faz qualquer pessoa caminhar em círculos, mesmo trabalhando sem parar. Naquele instante, ele percebeu que Deus não havia criado o ser humano para viver confuso, mas para caminhar com propósito. A confusão paralisa, o propósito movimenta, a dúvida enfraquece, a convicção fortalece. Então ele começou a escrever. Escreveu como desejava viver. Escreveu o homem que queria se tornar. Escreveu como trataria sua família. Escreveu o tipo de riqueza que desejava construir, não apenas para acumular bens, mas para viver com liberdade, ajudar outras pessoas e deixar um legado. Cada palavra parecia retirar um peso invisível de seus ombros. Naquele momento, compreendeu um princípio frequentemente associado aos ensinamentos de prosperidade. O pensamento definido concentra energia. Uma mente dividida desperdiça força. Uma mente focada multiplica possibilidades. Ele fechou os olhos e imaginou sua vida 5 anos à frente. Conseguiu enxergar sua casa. Conseguiu enxergar sua tranquilidade. Conseguiu enxergar pessoas sendo inspiradas por sua história. Conseguiu enxergar portas que ainda nem existiam. Nada daquilo era realidade. Ainda, mas algo extraordinário acontecia dentro dele. Sua mente começava a acreditar. E quando a mente acredita, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, o futuro deixa de ser uma repetição do passado. Na manhã seguinte, caminhando novamente, ele percebeu que nada havia mudado ao seu redor. Seu saldo bancário continuava o mesmo. Os problemas ainda existiam. Os desafios permaneciam diante dele, mas ele já não era o mesmo homem, porque agora carregava uma direção. E quem possui direção suporta tempestades que fariam outros desistirem. Foi então que outra pergunta atravessou seu coração. Você está vivendo de acordo com uma visão? Ou apenas reagindo ao que acontece todos os dias? Quantas oportunidades já passaram diante dos seus olhos porque sua mente estava ocupada demais com o medo? Quantos sonhos morreram antes mesmo de nascer porque você nunca decidiu acreditar neles? Existe uma diferença enorme entre desejar e decidir. Quem apenas deseja, espera. Quem decide, começa. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para transformar sua vida. Não mais motivação, mas decisão. Lembrou-se também de outra verdade profundamente inspiradora das Escrituras. A fé sem obras permanece estéril. Não basta acreditar que dias melhores virão. É preciso caminhar em direção a eles todos os dias, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Foi ali que ele fez um compromisso consigo mesmo. Nunca mais permitiria que a dúvida tivesse mais força do que seu propósito. Nunca mais alimentaria pensamentos de derrota antes mesmo de tentar. Nunca mais aceitaria viver uma vida pequena apenas porque um dia acreditou que era pequeno. Parou diante do espelho mais uma vez, olhou profundamente para seus próprios olhos e pronunciou lentamente, como quem gravava uma nova verdade na alma. Eu sou capaz. Minha mente foi criada para construir, não para destruir. Minha fé é maior que os meus medos. Minha visão é maior que minhas circunstâncias. Todos os dias me aproximo da vida que Deus colocou diante de mim. Eu ajo com coragem. Eu permaneço firme. Nada pode impedir um homem que decidiu não desistir. Naquele instante, algo invisível aconteceu. Não foi um milagre repentino. Não caiu dinheiro do céu. Nenhuma porta se abriu imediatamente.
mas nasceu dentro dele uma certeza que nenhum fracasso futuro conseguiria destruir. Porque a verdadeira abundância começa quando a mente deixa de perguntar: será que eu consigo? E passa a afirmar com convicção: eu fui criado para cumprir um propósito. E talvez você esteja ouvindo estas palavras exatamente porque também chegou o momento de abandonar a confusão e definir de uma vez por todas qual será o destino da sua vida. Pois uma mente definida se torna uma força impossível de deter. E essa é apenas a próxima etapa da jornada. Os dias começaram a passar. Aquela chama que havia sido acesa dentro dele continuava viva. Mas agora surgia um novo desafio. Era um desafio silencioso, invisível, muito mais perigoso do que qualquer crise financeira. Era a luta contra si mesmo, porque toda pessoa consegue sentir motivação por um dia. Algumas conseguem permanecer motivadas por uma semana. Mas poucas desenvolvem a disciplina necessária para continuar quando a emoção desaparece. Foi exatamente nesse momento que ele descobriu uma verdade que mudaria sua forma de enxergar o sucesso. A riqueza nunca é construída apenas pelos dias em que você está inspirado. Ela é construída principalmente nos dias em que ninguém acredita em você. Nos dias em que o cansaço fala mais alto. Nos dias em que parece que Deus está em silêncio. Nos dias em que nenhuma porta se abre. Foi numa dessas manhãs que o despertador tocou antes do nascer do sol. Seu corpo queria permanecer na cama. Sua mente começou a apresentar desculpas. Você merece descansar. Comece amanhã. Um único dia não fará diferença. Aquelas vozes pareciam familiares. Durante anos, elas haviam comandado sua vida. Mas agora ele conseguia enxergar algo que antes não percebia. O inimigo raramente aparece dizendo para você desistir completamente. Na maioria das vezes, ele apenas sussurra: espere mais um dia. E um dia se transforma em uma semana. Uma semana se transforma em meses. Meses se transformam em anos. E quando percebemos, a vida passou enquanto esperávamos o momento perfeito. Ele respirou profundamente, levantou-se, abriu a janela. O céu ainda estava escuro. O silêncio da madrugada parecia carregar uma mensagem. Enquanto observava o horizonte, lembrou-se de outra verdade que atravessa gerações. Aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. Naquele instante, compreendeu que Deus dificilmente entrega grandes responsabilidades para quem ainda não aprendeu a cuidar das pequenas. A disciplina é uma prova de caráter. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém entrega medalhas, mas é exatamente ali, no silêncio, que o destino começa a ser moldado. Enquanto caminhava pelas ruas quase vazias, percebeu algo curioso. A maioria das casas ainda dormia. As luzes estavam apagadas. Tudo permanecia em silêncio. Então, surgiu uma pergunta. Quem você está se tornando enquanto o mundo ainda está dormindo? Você está alimentando seus sonhos ou suas desculpas? Ele compreendeu que a disciplina não era um castigo, era um privilégio. Porque cada pequena atitude repetida diariamente estava construindo um homem completamente diferente daquele que existia poucos meses atrás. Naquele dia decidiu criar uma rotina. Todos os dias acordaria cedo. Reservaria um tempo para agradecer antes mesmo de pedir. Leria algumas páginas de um bom livro. Escreveria seus objetivos. Visualizaria a vida que desejava construir. Trabalharia com excelência, mesmo quando ninguém estivesse observando. E terminaria cada noite perguntando a si mesmo: hoje fui melhor do que ontem? Os resultados continuavam pequenos. Às vezes pareciam inexistentes. Mas algo extraordinário acontecia. Sua mente estava ficando mais forte, seu foco aumentava, sua confiança crescia, a ansiedade diminuía. Ele começou a entender que o maior lucro da disciplina não aparece primeiro na conta bancária, aparece no caráter.
porque uma pessoa disciplinada consegue fazer hoje aquilo que a maioria adia para amanhã. E quem vence essa batalha diária já está muito à frente da multidão. Lembrou-se então de um princípio frequentemente associado aos ensinamentos sobre sucesso. O hábito é o arquiteto do destino. Nenhuma grande conquista nasce de um único esforço extraordinário. Ela nasce da repetição de pequenas decisões feitas com constância. Uma escolha, depois outra, depois mais uma. Até que aquilo que antes exigia esforço passa a fazer parte da identidade. Foi diante do espelho que ele percebeu isso. Já não precisava repetir para si mesmo que queria mudar. Agora suas atitudes falavam antes das palavras. Sua postura era diferente. Seu olhar transmitia esperança. Sua voz carregava convicção. Ele já não esperava sentir coragem para agir. Agia, e a coragem aparecia durante o caminho. Então outra pergunta ecoou dentro de sua alma. E se o milagre que você tanto espera estiver escondido na disciplina que você continua adiando? Quantas bênçãos deixam de florescer porque desistimos cedo demais? Quantas oportunidades passam despercebidas porque abandonamos o processo antes da colheita? As Escrituras nos lembram que existe tempo de plantar e tempo de colher. Ninguém colhe na mesma manhã em que lança a semente. Primeiro vem o preparo da terra, depois o cuidado diário, depois a espera. Somente então chega a abundância. É exatamente assim que acontece com a vida. Toda grande colheita começa com pequenas sementes plantadas em silêncio. Naquela noite, antes de dormir, ele fez uma oração simples. Não pediu riqueza, não pediu facilidade, não pediu que os problemas desaparecessem. Pediu apenas sabedoria para permanecer firme quando ninguém estivesse olhando. Pediu força para continuar quando o entusiasmo acabasse. Pediu um coração disposto a obedecer ao propósito que havia recebido. Ao terminar aquela oração, sentiu uma paz que nunca havia experimentado, porque finalmente compreendeu que disciplina não significa viver preso a regras. Significa honrar o futuro que Deus colocou diante de você. E naquele momento, uma certeza tomou conta do seu coração. A mente que aprende a dominar a si mesma jamais será dominada pelas circunstâncias. Mas a jornada estava apenas começando. Havia uma prova ainda maior esperando por ele. A prova que separa aqueles que apenas acreditam daqueles que permanecem firmes quando tudo parece impossível. E seria essa prova que revelaria a verdadeira força da sua fé. Chegou um momento em que tudo parecia contradizer aquilo em que ele havia decidido acreditar. Os dias continuavam passando. Ele permanecia disciplinado. Acordava antes do amanhecer. Orava em silêncio. Escrevia seus objetivos. Alimentava sua mente com conhecimento. Trabalhava com dedicação. Repetia afirmações de confiança todos os dias. Mesmo assim, os resultados ainda não apareciam da maneira que esperava. Foi justamente nesse período que ele descobriu uma das maiores provas enfrentadas por qualquer pessoa destinada a viver uma grande transformação. Existe um intervalo entre a semente e a colheita. E é nesse intervalo que muitos desistem. A maioria das pessoas acredita que a fé é fácil quando tudo está dando certo. Mas a verdadeira fé nasce exatamente quando nada parece fazer sentido. Foi numa tarde chuvosa que ele caminhava sozinho por uma estrada quase vazia. As nuvens cobriam o céu e o vento frio parecia representar tudo o que estava acontecendo dentro dele. Enquanto caminhava, uma pergunta atravessou sua mente como um raio. E se tudo isso não estiver funcionando? Por alguns segundos, o medo voltou. As velhas inseguranças reapareceram. As lembranças dos fracassos antigos começaram a falar mais alto. Era como se duas vozes estivessem travando uma batalha dentro da sua alma. A primeira dizia: desista. Você já tentou antes. Nada vai mudar. A segunda sussurrava: continue. Você ainda não viu o que Deus está preparando.
Não abandone o campo antes da colheita. Ele parou, fechou os olhos, respirou profundamente. Naquele instante, compreendeu que toda grande batalha acontece primeiro dentro da mente. Antes que alguém desista por fora, já desistiu por dentro. Antes que alguém conquiste o mundo, precisa conquistar seus próprios pensamentos. Foi então que lembrou de uma passagem que havia marcado sua vida desde a infância. A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção do que ainda não se vê. Ele permaneceu alguns minutos refletindo sobre aquelas palavras. Percebeu que nunca havia entendido completamente seu significado. Agora, tudo fazia sentido. Ter fé não significa ignorar a realidade. Significa acreditar que a realidade pode ser transformada antes mesmo que seus olhos consigam enxergar essa transformação. Foi ali que compreendeu algo extraordinário. Deus frequentemente trabalha no invisível antes de revelar o visível. A árvore cresce debaixo da terra antes de aparecer acima do solo. O ouro permanece escondido até ser encontrado. A criança cresce durante meses no ventre antes de ser apresentada ao mundo. Tudo aquilo que possui grande valor passa primeiro por um processo invisível. Então, por que sua própria transformação seria diferente? Enquanto caminhava novamente, começou a observar a natureza. As árvores permaneciam firmes apesar do vento. Os rios continuavam correndo apesar das pedras. O sol permanecia existindo, mesmo quando as nuvens escondiam sua luz. Tudo na criação parecia ensinar a mesma lição: permaneça. Foi nesse momento que uma nova pergunta surgiu. Você está medindo sua vida pelas circunstâncias ou pelas promessas que escolheu acreditar? Quantas vezes você interrompeu um sonho porque confundiu demora com fracasso? Quantas vezes Deus estava preparando o caminho, mas você desistiu antes da porta se abrir? Ele percebeu que o maior erro das pessoas não era sonhar pequeno, era abandonar cedo demais. Lembrou-se então de um princípio frequentemente associado às obras clássicas sobre desenvolvimento pessoal. Quando um propósito é sustentado por uma convicção profunda, a mente começa a buscar soluções em vez de desculpas. Essa ideia passou a fazer parte da sua rotina. Sempre que surgia um problema, ele já não perguntava: por que isso aconteceu comigo? Agora perguntava: o que esta situação está tentando me ensinar? Essa mudança parecia pequena, mas mudou completamente sua forma de viver. Porque as perguntas que fazemos determinam as respostas que encontramos, e as respostas determinam nossas decisões. Enquanto continuava caminhando, percebeu uma pequena semente rompendo o chão entre duas pedras. Aquilo parecia impossível. Mesmo cercada por obstáculos, a vida encontrava um caminho. Ele sorriu. Naquele instante entendeu que Deus não procura condições perfeitas para realizar grandes obras. Ele procura corações que permaneçam firmes. Olhando para aquela pequena planta, fez uma promessa silenciosa: eu permanecerei, mesmo quando ninguém acreditar, mesmo quando os resultados demorarem, mesmo quando eu não compreender o caminho, mesmo quando minhas forças parecerem pequenas. Porque compreendeu que a fé verdadeira não depende da ausência de dificuldades. Ela cresce justamente em meio às dificuldades. Ao chegar em casa, voltou a ficar diante do espelho. Seu reflexo já não era o mesmo homem que havia iniciado aquela jornada. Os olhos transmitiam paz, a postura demonstrava firmeza. A voz carregava uma autoridade que não vinha do orgulho, mas da certeza de que estava caminhando na direção correta. Então, declarou lentamente: minha fé é maior do que meus medos. Meu propósito é maior do que meus fracassos. Minha esperança é maior do que qualquer atraso. Eu não caminho pelo que vejo. Eu caminho pelo que acredito. Cada desafio fortalece minha mente. Cada dificuldade prepara meu caráter.
Cada dia me aproxima da vida que fui chamado para construir. Naquela noite, antes de dormir, compreendeu uma verdade que jamais esqueceria. As maiores vitórias não acontecem quando tudo dá certo. Elas acontecem quando você continua avançando, mesmo depois de ouvir todas as razões para desistir. Porque é nesse momento que a fé deixa de ser apenas uma palavra. Ela se transforma em uma maneira de viver. E enquanto fechava os olhos para descansar, sentia em seu coração que algo estava prestes a acontecer. Ainda não sabia como, ainda não sabia quando, mas tinha absoluta convicção de que nenhuma oração sincera, nenhum esforço honesto e nenhuma semente plantada com perseverança permanecem esquecidos. O tempo de preparação estava chegando ao fim. Uma nova porta começava lentamente a se abrir, e ela mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, antes mesmo que o primeiro raio de sol tocasse a janela, ele despertou com uma sensação diferente. Não era porque todos os seus problemas haviam desaparecido. Eles ainda estavam ali. As contas continuavam chegando, as responsabilidades permaneciam. As incertezas sobre o futuro ainda tentavam ocupar espaço em sua mente. Mas havia algo novo. Pela primeira vez em muitos anos, ele percebeu que não acordava pensando nos obstáculos. A primeira imagem que surgiu em sua mente foi a vida que desejava construir. E isso mudava absolutamente tudo. Porque existe um poder extraordinário na primeira conversa que temos conosco ao despertar. Antes que qualquer pessoa fale com você, antes que o telefone toque, antes que as notícias tentem roubar sua paz, sua mente já começou a decidir qual será a direção daquele dia. Foi então que ele compreendeu uma verdade que poucos conseguem enxergar. A maioria das pessoas acorda revivendo o ontem. As pessoas extraordinárias acordam construindo o amanhã. Enquanto preparava um café simples, olhou pela janela e observou um homem caminhando apressado pela rua. Seu semblante transmitia preocupação. Seu olhar estava perdido, seu corpo seguia em frente, mas sua mente parecia carregar um enorme peso. Naquele instante, surgiu uma pergunta. Quantas pessoas vivem todos os dias apenas repetindo pensamentos que nunca escolheram conscientemente? Quantas acordam imaginando o pior antes mesmo que o dia comece? Quantas passam anos visualizando fracassos e depois se perguntam por que não conseguem acreditar em seus sonhos? Ele percebeu que havia vivido exatamente assim. Durante muito tempo, sua imaginação havia sido usada contra ele. Quando surgia uma oportunidade, imaginava tudo dando errado. Quando aparecia um desafio, imaginava o fracasso. Quando fazia planos, imaginava obstáculos. Sem perceber, treinava sua mente diariamente para reconhecer a derrota como algo natural. Foi então que compreendeu um princípio profundo sobre o funcionamento da mente. Aquilo que você visualiza repetidamente com emoção tende a influenciar suas escolhas, seus comportamentos e a maneira como interpreta a realidade. A imaginação não é apenas um lugar onde nascem sonhos. Ela é o laboratório onde o futuro começa a ser construído. Naquele mesmo dia, decidiu fazer um exercício diferente. Sentou-se em silêncio, fechou os olhos, respirou profundamente e começou a imaginar, nos mínimos detalhes, a vida que desejava viver. Visualizou sua casa, visualizou sua família vivendo em paz. Visualizou pessoas sendo transformadas por seu testemunho. Visualizou sua mesa de trabalho. Visualizou livros, projetos, novas oportunidades, conversas importantes, portas se abrindo. Visualizou pessoas confiando nele. Visualizou sua vida sendo usada para levar esperança a outros. Quanto mais imaginava, mais seu coração acelerava. Era como se aquela realidade já existisse em algum lugar, esperando apenas o tempo certo para se manifestar.
Então lembrou-se de outra passagem inspiradora das Escrituras: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é digno, tudo o que é justo, tudo o que é puro e tudo o que é de boa fama, ocupe a sua mente com essas coisas. Naquele instante compreendeu que proteger a mente também é um ato de fé, porque aquilo que alimentamos diariamente acaba moldando nosso coração. E aquilo que domina o coração direciona toda a vida. Então outra pergunta surgiu: o que ocupa a maior parte dos seus pensamentos? Esperança ou medo? Propósito ou preocupação? Gratidão ou reclamação? Você está alimentando a visão que Deus colocou diante de você, ou as limitações que o mundo insiste em repetir? Enquanto refletia sobre essas perguntas, percebeu algo que jamais havia notado. As pessoas de mentalidade abundante não ignoram os problemas. Elas apenas se recusam a permitir que os problemas ocupem o lugar reservado à esperança. Foi então que decidiu mudar completamente o ambiente da própria mente. Passou a escolher cuidadosamente aquilo que assistia, aquilo que ouvia, as conversas das quais participava, os livros que lia, as palavras que pronunciava. Percebeu que sua mente era semelhante a um jardim. Se deixasse qualquer semente cair ali, inevitavelmente cresceriam ervas daninhas. Mas se cultivasse diariamente pensamentos de fé, coragem, disciplina e propósito, uma nova vida floresceria. Os dias passaram. Pouco a pouco, algo extraordinário começou a acontecer. As oportunidades que antes pareciam invisíveis começaram a aparecer. As soluções surgiam com mais facilidade. Sua criatividade aumentava. Sua confiança crescia, não porque o mundo havia mudado, mas porque sua forma de enxergar o mundo havia sido transformada. Então ele compreendeu outra verdade poderosa. Quando Deus deseja conduzir alguém a um novo nível, muitas vezes começa renovando sua maneira de pensar, porque uma mente antiga jamais conseguirá sustentar um futuro novo. Naquela noite, abriu novamente seu caderno. Escreveu uma frase em letras grandes: minha visão será maior do que qualquer circunstância. Depois escreveu outra: não permitirei que o medo desenhe meu futuro. E continuou escrevendo: minha mente pertence ao propósito. Minha imaginação trabalha a favor daquilo que acredito. Eu vejo possibilidades onde outros enxergam limitações. Minha fé ilumina caminhos que meus olhos ainda não conseguem ver. Cada pensamento alinhado ao bem fortalece minha caminhada. Ao terminar, ajoelhou-se ao lado da cama. Fez uma oração simples: pela manhã, Senhor, guarda meus pensamentos. Quando o medo bater à porta, lembra-me das tuas promessas. Quando a dúvida tentar ocupar minha mente, fortalece meu coração. Ensina-me a enxergar além das circunstâncias. Faz de mim alguém que caminha pela esperança e não pelo desespero. Levantou-se com uma paz difícil de explicar, porque finalmente havia entendido que a maior batalha da vida nunca acontece no bolso. Ela acontece na mente. Quem perde essa batalha interior dificilmente vence qualquer batalha exterior. Mas quem aprende a governar seus pensamentos descobre uma força que nenhuma crise consegue destruir. Naquele momento, ele ainda não imaginava que a maior prova de toda a sua jornada estava prestes a chegar. E seria exatamente essa prova que revelaria se sua fé, sua disciplina e sua nova mentalidade eram verdadeiras ou apenas palavras bonitas repetidas diante do espelho. O próximo capítulo mudaria tudo. Os dias de paz terminaram mais cedo do que ele imaginava. Toda transformação verdadeira é seguida por uma prova. Não porque Deus tenha prazer em ver alguém sofrer, mas porque nenhuma árvore cria raízes profundas sem enfrentar ventos fortes. Foi exatamente quando sua mente começava a experimentar uma confiança diferente que as circunstâncias decidiram colocar essa confiança à prova. Naquela semana, uma notícia inesperada abalou seus planos.
Um projeto no qual havia depositado esperança não aconteceu. Uma oportunidade que parecia certa desapareceu de repente. Algumas pessoas que antes o incentivavam começaram a dizer que ele estava sonhando alto demais. Outras sorriram de forma irônica. Algumas chegaram a dizer: "Você mudou demais." Esses livros colocaram ideias na sua cabeça. A vida não funciona desse jeito. Pessoas comuns não ficam ricas. Pare de criar expectativas. Cada palavra parecia uma pequena flecha tentando atingir aquilo que ele vinha construindo dentro de si. No início tentou ignorar, mas quando chegou em casa naquela noite, ficou em silêncio por muito tempo. Sentou-se diante da janela. Olhou para o céu escuro. Nenhuma estrela era visível. As nuvens cobriam completamente o horizonte. Foi então que uma velha voz voltou a aparecer. A mesma voz que durante anos havia governado sua vida. Talvez eles tenham razão. Talvez você esteja apenas se iludindo. Talvez nunca consiga sair do lugar. Talvez seu destino seja viver exatamente como sempre viveu. Durante alguns minutos, ele não respondeu. Permaneceu apenas ouvindo aquela batalha silenciosa. Então percebeu algo que nunca havia compreendido antes. A dúvida nunca chega gritando. Ela chega sussurrando. Ela não destrói um sonho de uma única vez. Ela o enfraquece pouco a pouco. Primeiro faz você duvidar da sua capacidade. Depois faz você duvidar do processo. Em seguida, faz você duvidar do propósito. E por fim, tenta fazer você duvidar do próprio Deus. Foi exatamente nesse momento que ele compreendeu por que tantas pessoas desistem tão perto da vitória. Elas não são derrotadas pelas dificuldades, são derrotadas pelas conversas que permitem acontecer dentro da própria mente. Enquanto permanecia sentado, lembrou-se de uma passagem inspiradora das Escrituras. Quando Pedro caminhou sobre as águas, permaneceu firme, enquanto manteve os olhos na direção certa. Mas quando desviou o olhar para o vento e para as ondas, começou a afundar. Naquele instante, uma verdade poderosa tomou conta do seu coração. O problema nunca foi o tamanho das ondas. O problema foi para onde seus olhos estavam apontando. E imediatamente ele fez outra pergunta a si mesmo. Onde seus pensamentos estão repousando hoje? Na promessa ou no problema? Na possibilidade ou no medo? Naquilo que Deus pode fazer? Ou apenas naquilo que seus olhos conseguem enxergar? Ele permaneceu em silêncio, respirou profundamente, pegou novamente seu velho caderno, voltou às primeiras páginas. Ali estavam escritos seus objetivos, seus sonhos, seu propósito, sua decisão de nunca mais viver como vítima. Ao reler aquelas palavras, percebeu que o homem que as havia escrito semanas atrás já não era o mesmo. Naquela época, ele escrevia movido pela esperança. Agora, precisava viver movido pela convicção. Existe uma enorme diferença. Esperança faz você começar. Convicção faz você permanecer. Foi então que outra lembrança surgiu em sua mente. Toda a grande conquista da humanidade nasceu primeiro como uma ideia desacreditada. Toda a grande mudança começou quando alguém decidiu continuar mesmo ouvindo que era impossível. Por que sua história seria diferente? Enquanto refletia, começou a compreender outro princípio profundo. A dúvida é como uma pequena rachadura em uma barragem. No início parece insignificante, mas, se não for corrigida rapidamente, pode destruir toda a estrutura. É exatamente assim que acontece com a mente. Um pensamento negativo isolado não costuma causar grandes danos, mas quando ele é alimentado diariamente, transforma-se em uma crença, e as crenças determinam nossas escolhas. Foi então que tomou uma decisão. Nunca mais permitiria que um pensamento permanecesse em sua mente sem ser examinado. Sempre que surgisse uma ideia de derrota, responderia imediatamente com uma verdade maior. Quando a dúvida dissesse, "Você não consegue", ele responderia,
Fui criado para crescer. Quando o medo dissesse, você vai fracassar, responderia, cada desafio me torna mais forte. Quando as circunstâncias afirmassem, é impossível, responderia, para Deus, nenhuma situação está além da esperança. Naquele mesmo dia, saiu para caminhar. Precisava colocar sua mente novamente em ordem. Enquanto caminhava, observou uma águia voando muito acima das montanhas. O vento era forte, as nuvens continuavam escuras, mas a águia não lutava contra o vento. Ela usava a própria tempestade para subir ainda mais alto. Ele parou. Sorriu discretamente. A natureza acabara de lhe ensinar outra lição. Os mesmos ventos que derrubam quem resiste podem elevar quem aprende a utilizá-los. Então compreendeu. Talvez os problemas não tenham chegado para impedir sua caminhada. Talvez tenham chegado para fortalecer aquilo que Deus estava formando dentro dele. Naquela noite, ajoelhou-se novamente, mas sua oração já era diferente. Não pediu que as dificuldades fossem embora. Pediu coragem para atravessá-las. Não pediu um caminho fácil. Pediu sabedoria para permanecer firme. Não pediu que Deus eliminasse todas as batalhas. Pediu apenas que jamais permitisse que sua fé fosse menor do que seus desafios. Levantou-se do chão com lágrimas nos olhos. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram de desespero, eram de decisão. Olhou mais uma vez para o espelho. Desta vez, não viu um homem perfeito. Viu um homem em construção. E compreendeu que Deus nunca procura pessoas prontas. Ele aperfeiçoa aqueles que permanecem disponíveis. Então, declarou com firmeza, eu não serei governado pela dúvida. Minha mente pertence à esperança. Minha fé é mais forte do que qualquer circunstância. Cada obstáculo fortalece meu caráter. Cada atraso está preparando um tempo melhor. Meu propósito continua vivo. Minha caminhada não termina aqui. Naquele instante, uma paz profunda voltou a preencher seu coração. Ele ainda não possuía todas as respostas. Ainda não via claramente o caminho. Mas havia recuperado aquilo que nenhuma riqueza pode comprar quando é perdida: a certeza interior. E quando um ser humano recupera essa certeza, algo extraordinário acontece. O mundo pode tentar desacreditá-lo. As circunstâncias podem parecer contrárias, os resultados podem demorar, mas nada consegue parar alguém que decidiu não negociar mais com a dúvida. Sem perceber, ele estava se aproximando do momento que dividiria sua vida em duas partes: a vida antes da decisão definitiva e a vida depois dela. Porque o próximo passo exigiria algo que poucos têm coragem de oferecer: uma decisão sem possibilidade de voltar atrás. Naquela madrugada, ele despertou antes mesmo do despertador tocar. Havia algo diferente no ar. Não era uma sensação de medo, também não era apenas entusiasmo. Era como se sua alma soubesse que aquele seria o dia em que precisaria tomar a decisão mais importante de toda a sua vida. Permaneceu alguns minutos sentado na cama, em silêncio. A casa ainda dormia. Lá fora, o céu permanecia escuro e apenas algumas estrelas conseguiam romper a imensidão da noite. Enquanto observava aquela paisagem, uma pergunta surgiu em seu coração com uma intensidade que jamais havia sentido. Quantas pessoas passam a vida inteira esperando um sinal, quando Deus já lhes deu uma direção? Essa pergunta ficou ecoando dentro dele. Durante anos, ele havia esperado que tudo estivesse perfeito para começar. Esperava ter mais dinheiro. Esperava sentir mais confiança. Esperava que as pessoas acreditassem nele. Esperava o momento certo. Mas agora compreendia uma verdade que transformava completamente sua maneira de pensar. O momento perfeito nunca chega. Quem cria o momento é a decisão. Foi então que se lembrou de todos os homens e mulheres que admirava.
Nenhum deles começou quando tinha todas as respostas. Todos começaram quando decidiram dar o primeiro passo. Foi assim com grandes empreendedores. Foi assim com líderes. Foi assim com pessoas comuns que escolheram viver de maneira extraordinária. E também foi assim com homens de fé mencionados nas Escrituras. Quando Abraão recebeu o chamado, não conhecia o destino, sabia apenas quem o havia chamado. Quando Moisés permaneceu diante do mar, não enxergava uma estrada, via apenas águas à sua frente. Quando Davi caminhou em direção ao gigante, seus olhos não estavam presos ao tamanho do adversário, mas à grandeza da missão que carregava. Todos eles tinham algo em comum. Tomaram uma decisão antes de ver o milagre. Naquele instante, ele percebeu que a decisão verdadeira não depende da ausência de medo. Ela acontece apesar do medo. Então outra pergunta surgiu. O que você faria hoje se tivesse absoluta certeza de que Deus caminharia ao seu lado? Você abriria aquele negócio? Escreveria aquele livro? Mudaria de profissão? Perdoaria alguém? Começaria um novo projeto? Falaria aquilo que está guardado em seu coração há tantos anos? Ou continuaria adiando sua própria vida? Essas perguntas pareciam incendiar sua alma. Ele compreendeu que muitas pessoas confundem prudência com procrastinação. Chamam de esperar em Deus aquilo que, na verdade, é medo de agir. Mas existe uma diferença profunda entre esperar o tempo certo e usar a espera como desculpa para nunca sair do lugar. Enquanto caminhava naquela manhã, lembrou-se de um princípio frequentemente associado às grandes obras sobre sucesso. A indecisão é uma das maiores inimigas da realização. A mente indecisa desperdiça energia. A mente decidida concentra força. Quando alguém decide de verdade, deixa de procurar desculpas e começa a procurar caminhos. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele voltou para casa, sentou-se diante da mesa, pegou uma folha em branco. No topo escreveu apenas uma frase: "A partir de hoje, minha vida terá uma direção definitiva." Abaixo dessa frase, começou a listar tudo aquilo que precisava mudar, hábitos que precisava abandonar, pessoas que influenciavam negativamente sua caminhada, medos que não fazia mais sentido carregar, sonhos que havia enterrado por causa da opinião dos outros, metas que vinha adiando havia anos. Enquanto escrevia, percebeu que estava fechando uma porta para o passado. E toda vez que uma porta se fecha com coragem, outra começa a se abrir. Foi então que tomou algumas decisões que mudariam completamente sua rotina. Decidiu proteger sua mente da negatividade. Decidiu investir diariamente em conhecimento. Decidiu administrar melhor seu tempo. Decidiu tratar cada pequena oportunidade como uma semente de algo muito maior. Decidiu honrar sua palavra, mesmo quando ninguém estivesse observando. Decidiu nunca mais falar de si mesmo como alguém derrotado, porque compreendeu que as palavras são sementes lançadas sobre a própria alma. Aquilo que repetimos constantemente acaba moldando nossa identidade. Enquanto organizava seus pensamentos, outra passagem das Escrituras veio à sua memória. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para cumprir plenamente sua missão. Ele permaneceu olhando para essa verdade durante alguns minutos. Então sorriu, porque finalmente havia entendido. Não existe crescimento para quem vive preso ao passado. Não existe abundância para quem alimenta continuamente as lembranças da escassez. Não existe transformação para quem insiste em consultar o ontem antes de construir o amanhã. Foi naquele instante que ele tomou a decisão mais poderosa de toda a sua jornada. Jamais voltaria a ser a pessoa que era. Mesmo que o caminho fosse difícil, mesmo que os resultados demorassem, mesmo que ninguém compreendesse suas escolhas,
porque agora sua decisão não dependia das circunstâncias, dependia da identidade que estava construindo. Levantou-se, olhou novamente para o espelho. Durante alguns segundos permaneceu em silêncio. Depois declarou com firmeza: eu decidi crescer. Eu decidi permanecer. Eu decidi confiar. Minha mente não pertence mais ao medo. Meu coração não pertence mais à dúvida. Meu futuro não será determinado pelo meu passado. Eu caminho com propósito. Eu caminho com disciplina. Eu caminho com fé. Cada decisão correta aproxima a vida que Deus preparou para mim. Naquele momento, uma paz profunda tomou conta do ambiente. Ele compreendeu que a verdadeira liberdade nasce quando uma pessoa deixa de negociar com seus próprios limites, quando para de perguntar se consegue e passa a agir como alguém que foi criado para cumprir um propósito. Enquanto fechava seu caderno, sentiu que algo invisível estava mudando. Ainda não era uma mudança financeira, ainda não era um reconhecimento público. Era algo muito mais valioso. Sua identidade havia começado a se transformar. E quando a identidade muda, o destino começa a mudar junto. Sem saber, ele estava prestes a viver a maior confirmação de toda a sua caminhada. Porque existe um momento em que Deus permite que a preparação encontre a oportunidade. E quando esse encontro acontece, anos de disciplina produzem frutos em um único instante. Esse momento estava mais próximo do que ele imaginava. Durante muito tempo, ele acreditou que a oportunidade chegaria fazendo barulho. Imaginava que um grande acontecimento mudaria sua vida de uma vez. Esperava um telefonema inesperado, uma proposta irresistível, um encontro extraordinário, ou talvez um milagre tão evidente que eliminasse todas as suas dúvidas. Mas Deus raramente trabalha dessa maneira. Na maioria das vezes, as maiores oportunidades chegam disfarçadas de pequenas responsabilidades, chegam vestidas de trabalho, de disciplina, de perseverança, chegam silenciosamente e apenas aqueles que prepararam a mente conseguem reconhecê-las. Naquela manhã, enquanto organizava seus compromissos, recebeu uma ligação. Era algo simples, uma conversa. Uma possibilidade de colaborar em um projeto que, aos olhos de muitas pessoas, parecia pequeno demais para merecer atenção. Durante alguns segundos pensou em recusar. Afinal, aquilo não resolveria imediatamente seus problemas financeiros. Não era a grande oportunidade que imaginava. Mas antes de responder, lembrou-se de uma verdade que havia aprendido durante sua caminhada. Quem despreza os pequenos começos dificilmente estará preparado para grandes conquistas. Aceitou o convite. Sem saber, estava dando o primeiro passo em direção a uma mudança que transformaria completamente sua vida. Enquanto caminhava para o encontro, outra pergunta surgiu em sua mente. E se aquilo que você chama de oportunidade perdida, na verdade fosse uma oportunidade ignorada? Quantas portas Deus já colocou diante de você, mas você passou por elas esperando algo maior? Quantas sementes você deixou de plantar porque estava ocupado esperando uma árvore pronta? Ao chegar ao local combinado, percebeu algo curioso. Nada parecia extraordinário. Pessoas comuns, conversas simples, desafios normais. Nenhum sinal de riqueza imediata, nenhum cenário impressionante, mas havia uma diferença. Dessa vez, ele estava diferente. Sua postura era diferente. Seu olhar transmitia confiança. Sua maneira de ouvir demonstrava interesse genuíno. Sua disciplina fazia com que estivesse preparado. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não percebe. As oportunidades raramente procuram pessoas perfeitas, elas procuram pessoas preparadas. Enquanto conversava, uma ideia começou a surgir, depois outra. Logo várias possibilidades apareceram diante dele.
percebeu que sua mente estava funcionando de maneira completamente diferente. Meses atrás, enxergaria apenas dificuldades. Agora conseguia identificar soluções, porque uma mente treinada para prosperar desenvolve a capacidade de encontrar caminhos onde outros veem apenas obstáculos. Naquele instante, lembrou-se de outro ensinamento inspirado nas Escrituras. Tudo aquilo que suas mãos encontrarem para fazer, faça com excelência. Essa frase ganhou um significado completamente novo. Ele compreendeu que excelência não depende do tamanho da tarefa, depende da grandeza da atitude. Quem faz o pequeno com dedicação demonstra estar preparado para administrar o grande. Foi exatamente isso que decidiu fazer. Dedicou-se totalmente àquela oportunidade. Chegava cedo, estudava mais, observava detalhes que outros ignoravam. Aprendia todos os dias, fazia perguntas, buscava soluções. Enquanto muitos reclamavam das dificuldades, ele procurava maneiras de agregar valor. Sem perceber, estava construindo sua reputação. E a reputação é um patrimônio que nenhum dinheiro pode comprar. Os dias passaram, as semanas também. Pouco a pouco, as pessoas começaram a notar algo diferente. Não era apenas competência, era confiabilidade. Quando havia um desafio, lembravam-se dele. Quando surgia um problema difícil, chamavam por ele. Quando precisavam de alguém comprometido, seu nome era mencionado. Foi então que compreendeu outra verdade poderosa. A riqueza costuma seguir aqueles que primeiro aprendem a servir. Porque servir desenvolve caráter, e caráter sustenta prosperidade. Enquanto voltava para casa certa noite, observou um agricultor trabalhando em sua plantação. O homem lançava sementes na terra sem qualquer garantia de quando colheria. Mesmo assim, continuava semeando. Todos os dias, sem reclamar, sem desistir. Naquele momento, uma pergunta atravessou seu coração. Você está disposto a continuar plantando quando ainda não consegue enxergar a colheita? Porque muitos desejam os frutos. Poucos aceitam o trabalho de cultivar. Ele sorriu. Finalmente entendia por que tantas pessoas interrompem seus próprios sonhos. Elas querem recompensa sem processo. Querem abundância sem disciplina. Querem crescimento sem transformação. Mas toda grande construção começa com fundamentos invisíveis. Naquela noite, abriu novamente seu caderno. Escreveu mais uma frase. Hoje compreendi que a oportunidade sempre esteve perto. Quem precisava mudar era eu. Depois escreveu outra. A ação abre portas que o medo jamais conhecerá. Então, fez sua oração. Senhor, que eu nunca despreze os pequenos começos. Ensina-me a reconhecer as oportunidades escondidas nas tarefas simples. Dá-me humildade para aprender. Coragem para agir, sabedoria para permanecer fiel quando ninguém estiver olhando. Que minhas mãos trabalhem com excelência, que meu coração permaneça grato e que minha vida seja um instrumento para cumprir o propósito que colocaste diante de mim. Ao terminar, sentiu uma profunda tranquilidade, porque agora compreendia que a verdadeira prosperidade não nasce de um golpe de sorte. Ela nasce da união entre fé, preparação e ação constante. Dias depois, algo inesperado aconteceu. Uma pessoa que havia observado silenciosamente seu trabalho aproximou-se dele. Fez uma proposta muito maior do que qualquer oportunidade que havia recebido até então. Naquele instante, compreendeu uma verdade que jamais esqueceria. As grandes portas quase sempre se abrem depois que alguém demonstra fidelidade nas pequenas. Enquanto apertava a mão daquela pessoa, percebeu que sua vida estava entrando em uma nova fase. Mas essa nova fase também traria um perigo. O perigo que já destruiu incontáveis pessoas depois que começaram a prosperar. O orgulho.
E ele ainda teria uma lição decisiva para aprender antes de alcançar a verdadeira abundância. A proposta que recebeu parecia ser a resposta de todas as orações que havia feito durante aqueles meses. Pela primeira vez em muito tempo, ele enxergava uma oportunidade capaz de transformar completamente sua realidade financeira. As portas começaram a se abrir. Novos contatos surgiram. Seu trabalho passou a ser reconhecido. Pessoas que antes nem percebiam sua existência, agora queriam ouvir suas ideias. Algumas passaram a elogiá-lo. Outras diziam que ele possuía um talento raro. Alguns chegaram a afirmar que seu sucesso era inevitável. Meses atrás, essas palavras teriam alimentado seu ego. Mas agora, algo dentro dele permanecia em alerta. Porque ele havia aprendido uma verdade difícil. Nem todo elogio fortalece. Alguns enfraquecem. Foi então que percebeu um perigo que quase ninguém menciona. Existe um teste muito mais difícil do que a pobreza. É o teste da prosperidade. Porque a pobreza revela quem você é, mas a abundância também. Enquanto caminhava para casa naquela noite, lembrou-se dos primeiros dias daquela jornada. Lembrou-se das madrugadas silenciosas, das orações feitas com lágrimas, dos momentos em que ninguém acreditava nele, das inúmeras vezes em que quase desistiu. E fez uma pergunta a si mesmo. Será que continuarei sendo o mesmo homem agora que as coisas começaram a melhorar? Essa pergunta permaneceu ecoando dentro do seu coração. Na manhã seguinte, percebeu algo curioso. Algumas pessoas que jamais haviam demonstrado interesse por sua caminhada começaram a se aproximar. Nem todas tinham boas intenções. Algumas buscavam apenas benefícios. Outras queriam associar seus nomes ao crescimento que ele estava vivendo. Havia também aquelas que silenciosamente tentavam desviá-lo do propósito. Foi então que compreendeu outra lição. Quanto maior a responsabilidade, maior deve ser o discernimento. Nem toda porta aberta deve ser atravessada. Nem toda proposta representa um propósito. Nem toda oportunidade conduz ao destino correto. Enquanto refletia sobre isso, lembrou-se de um ensinamento das Escrituras. De que adianta conquistar o mundo inteiro e perder aquilo que realmente importa? Essas palavras tocaram profundamente seu coração, porque ele percebeu que riqueza sem caráter é apenas uma ilusão elegante. Dinheiro amplia aquilo que já existe dentro da pessoa. Se existe generosidade, ela cresce. Se existe orgulho, ele também cresce. Se existe sabedoria, ela se multiplica. Mas se existe vazio, nem toda a riqueza do mundo consegue preenchê-lo. Naquele instante, decidiu fazer algo diferente. Antes de aceitar qualquer nova oportunidade, passou a fazer 3 perguntas. Isso fortalece meu propósito? Isso honra os princípios pelos quais tenho vivido? Isso me aproxima da pessoa que Deus deseja que eu seja? Se a resposta fosse não, recusava, mesmo que parecesse uma excelente oportunidade financeira, porque havia entendido que sucesso sem paz nunca é verdadeiro sucesso. Enquanto caminhava por um parque ao entardecer, viu uma enorme árvore carregada de frutos. Seu tronco era firme. Suas raízes eram profundas. Mesmo com o vento forte, permanecia imóvel. Ao lado dela havia outra árvore menor, bonita por fora, mas suas raízes eram rasas. Bastou uma tempestade para que fosse arrancada do chão. Ele permaneceu observando aquela cena por alguns minutos. Então compreendeu. As pessoas admiram os frutos, mas Deus fortalece as raízes. Ninguém vê as raízes, elas permanecem escondidas. Assim também acontece com o caráter. Ele é construído longe dos aplausos, nas pequenas decisões, na honestidade quando ninguém observa, na fidelidade quando seria mais fácil desistir, na humildade quando o reconhecimento finalmente chega. Outra pergunta atravessou seu coração. Quem você será quando conquistar aquilo que tanto pediu? Continuará buscando a Deus com a mesma intensidade?
Continuará estudando? Continuará servindo? Continuará tratando as pessoas com respeito? Ou permitirá que o orgulho destrua aquilo que a disciplina levou anos para construir? Essas perguntas o fizeram voltar às primeiras páginas do seu caderno. Ali estavam registradas suas dores, seus medos, suas orações, seus compromissos. Ao reler tudo aquilo, lágrimas surgiram em seus olhos, porque percebeu que jamais deveria esquecer de onde havia saído. A gratidão protege o coração contra a arrogância. Naquela noite, fez uma oração diferente. Não pediu crescimento, não pediu dinheiro, não pediu novas oportunidades. Pediu apenas isto: Senhor, se um dia a prosperidade tentar afastar meu coração da humildade, corrige-me antes que seja tarde. Se o reconhecimento tentar alimentar meu orgulho, lembra-me de onde me tiraste. Se algum dia eu esquecer que tudo começou pela tua graça e pela transformação da minha mente, faz-me voltar ao primeiro dia desta caminhada. Ensina-me a permanecer pequeno diante de ti, mesmo quando o mundo me considerar grande. Ao terminar aquela oração, uma paz profunda tomou conta da sua alma. Ele percebeu que havia alcançado algo muito maior do que imaginava no início daquela jornada. Seu maior patrimônio já não era a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Era a pessoa em quem estava se tornando. Uma pessoa disciplinada, grata, firme, generosa, consciente de que toda verdadeira prosperidade começa dentro do coração antes de aparecer nas mãos. Enquanto fechava seu caderno, sentiu que a caminhada estava chegando ao fim. Mas ainda faltava a lição mais importante de todas, aquela que uniria cada capítulo vivido. A lição capaz de responder definitivamente à pergunta que havia iniciado toda essa história. Onde nasce a verdadeira abundância? A resposta mudaria não apenas a sua vida, mas a vida de qualquer pessoa que estivesse disposta a ouvi-la com um coração sincero. Naquela madrugada, ele despertou antes que o sol surgisse no horizonte. A casa permanecia em absoluto silêncio. Nenhum telefone tocava. Nenhuma mensagem interrompia seus pensamentos. Pela janela, observava lentamente o céu escuro sendo vencido pela primeira luz da manhã. Foi impossível não lembrar de tudo o que havia vivido desde o início daquela jornada. Lembrou-se do homem que era, aquele que acreditava que a felicidade dependia das circunstâncias, que culpava o passado pelos resultados do presente, que esperava uma oportunidade extraordinária sem perceber que o maior milagre precisava acontecer primeiro dentro da própria mente. Como tudo havia mudado. Os problemas não desapareceram de uma única vez. As dificuldades continuaram surgindo. Houve noites de lágrimas, dias de incerteza, momentos em que o medo tentou ocupar novamente seu coração, mas havia uma diferença impossível de ignorar. Agora ele possuía uma mente renovada, e uma mente renovada enxerga possibilidades onde antes existiam apenas limitações. Levantou-se. Pegou novamente o velho caderno que o acompanhara durante toda a caminhada. As páginas já estavam gastas. Algumas marcadas por lágrimas, outras preenchidas com objetivos, decisões, orações e aprendizados. Passou lentamente por cada capítulo de sua própria história. Na primeira página, encontrou a pergunta que dera início a tudo. O que eu realmente quero da minha vida? Sorriu. Naquela época, acreditava que a resposta era simples. Pensava que desejava apenas dinheiro. Hoje compreendia que estava enganado. Dinheiro sem paz é ansiedade. Dinheiro sem propósito é vazio. Dinheiro sem caráter é destruição. A verdadeira abundância jamais começa na conta bancária. Ela nasce no coração. Enquanto refletia, outra pergunta surgiu. E se Deus nunca tivesse desejado apenas mudar suas circunstâncias, mas primeiro transformar quem você era?
Essa pergunta atravessou sua alma, porque finalmente compreendia que todas as dificuldades enfrentadas haviam construído algo muito mais valioso do que qualquer riqueza material. Construíram seu caráter. Foi então que lembrou de outra verdade inspiradora das Escrituras. Quem permanece fiel no pouco, torna-se preparado para administrar o muito. Agora entendia que Deus nunca desperdiça processos. Cada atraso tinha um propósito. Cada desafio desenvolveu paciência. Cada decepção ensinou discernimento. Cada fracasso destruiu um pouco do orgulho. Cada oração fortaleceu sua fé. Cada amanhecer antes do nascer do sol fortaleceu sua disciplina. Nada havia sido em vão. Enquanto caminhava lentamente pela casa, percebeu que a abundância não podia mais ser definida apenas por números. Ela estava presente na paz que agora sentia, na clareza com que tomava decisões, na capacidade de permanecer firme durante as tempestades, na alegria de servir outras pessoas, na gratidão pelas pequenas conquistas, na esperança que já não dependia das circunstâncias. Foi então que compreendeu o verdadeiro significado da riqueza. Rico não é apenas aquele que possui recursos. Rico é aquele que não permite que o medo governe sua mente. Rico é aquele que permanece íntegro quando ninguém está olhando. Rico é aquele que continua generoso mesmo depois de prosperar. Rico é aquele que encontra propósito em servir. Rico é aquele cuja fé permanece firme quando o mundo inteiro parece dizer que é impossível. Enquanto o sol finalmente aparecia no horizonte, iluminando lentamente cada canto da sala, ele percebeu algo extraordinário. A mesma luz que agora entrava pela janela sempre esteve ali. A diferença é que durante a noite seus olhos não conseguiam vê-la. Naquele instante, compreendeu uma das maiores lições de toda a sua caminhada. Assim também acontece com a esperança. Mesmo quando tudo parece escuro, ela continua existindo. Mesmo quando você não consegue enxergar uma saída, Deus continua trabalhando em silêncio. Mesmo quando a resposta demora, o propósito continua vivo. Então, outra pergunta surgiu. E se o milagre que você tanto procura já tiver começado dentro da sua própria mente? Quantas vezes você pediu uma porta nova enquanto Deus tentava construir uma pessoa nova? Quantas vezes buscou uma mudança financeira sem perceber que precisava primeiro de uma transformação interior? Quantas vezes desejou colher sem antes aceitar o processo de plantar? Ele permaneceu em silêncio. Depois, voltou ao espelho onde tantas vezes havia declarado novas verdades sobre sua vida. Olhou profundamente para si mesmo. Já não via o homem inseguro do passado. Também não via alguém perfeito. Via um homem que aprendera a caminhar, que compreendera que o sucesso não é um destino, é uma forma de viver. Então falou lentamente, não para convencer o mundo, mas para fortalecer a própria alma. Eu escolho viver com propósito. Eu escolho alimentar pensamentos de esperança. Eu escolho agir mesmo quando sentir medo. Minha mente pertence à verdade e não às minhas limitações. Minha disciplina será maior do que minhas desculpas. Minha fé será maior do que minhas circunstâncias. Minha gratidão será maior do que minha ansiedade. Minha riqueza começará sempre dentro do meu coração. Depois fechou o caderno pela última vez, mas percebeu que sua história estava longe de terminar, porque o verdadeiro final daquela jornada não era o encerramento de um livro, era o início de uma nova vida. Naquele momento, ele entendeu que a lei mental da abundância nunca foi um segredo reservado a poucas pessoas. Ela sempre esteve disponível para todo aquele que decide renovar sua mente, fortalecer sua fé, agir com disciplina e permanecer firme, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. O homem que iniciou esta caminhada acreditava que precisava conquistar o mundo para ser feliz. O homem que agora contemplava o nascer do sol descobriu uma verdade muito maior.
Quando a mente é transformada, o mundo ao redor começa a mudar. E quando o coração aprende a viver com fé, propósito, disciplina e gratidão, a abundância deixa de ser apenas um objetivo. Ela se torna um modo de viver. Talvez você tenha chegado até aqui carregando dúvidas, medos ou cicatrizes que ninguém conhece. Talvez tenha pensado inúmeras vezes em desistir, acreditando que sua história jamais mudaria. Mas lembre-se, toda grande transformação começa com uma única decisão. Não permita que este seja apenas mais um vídeo que você assistiu. Faça dele o marco de uma nova etapa da sua vida. Quando terminar esta mensagem, levante-se com uma decisão diferente daquela que tinha quando começou. Proteja sua mente, alimente sua fé, trabalhe com excelência, sirva com humildade, persevere quando ninguém estiver vendo. E confie que cada passo dado com propósito prepara o terreno para uma colheita que chegará no tempo certo. Porque a verdadeira abundância não espera por pessoas perfeitas. Ela encontra aqueles que decidiram nunca mais voltar a viver como antes. Se você chegou até este momento, talvez não tenha sido por acaso. Talvez, entre milhões de pessoas, esta mensagem tenha encontrado você exatamente no dia em que sua alma precisava ser lembrada de uma verdade simples, mas poderosa. A sua história ainda não terminou. Não importa quantas vezes a vida tenha dito que você não conseguiria. Não importa quantas portas tenham se fechado. Não importa quantas pessoas deixaram de acreditar em você. Enquanto existir fé no seu coração, disciplina nas suas atitudes e propósito na sua caminhada, sempre existirá um novo começo esperando por você. Lembre-se de que as maiores vitórias nunca acontecem primeiro no mundo exterior. Elas nascem em silêncio, dentro da mente e do coração. É ali que Deus fortalece aqueles que escolhem permanecer quando tudo parece impossível. É ali que a esperança vence o medo. É ali que um homem ou uma mulher comum começa a construir um destino extraordinário. Quando terminar este vídeo, não volte a ser a mesma pessoa. Levante-se com uma nova mentalidade. Proteja seus pensamentos. Escolha palavras que fortaleçam sua fé. Haja mesmo quando sentir medo. Continue mesmo quando ninguém estiver aplaudindo, porque a colheita sempre chega para aqueles que não abandonam a plantação. E quando no futuro você olhar para trás, perceberá que este não foi apenas mais um vídeo. Foi o momento em que decidiu mudar sua maneira de pensar e, consequentemente, sua maneira de viver. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários a frase: "Hoje eu escolho viver em abundância". Quero ler o seu compromisso e saber de que lugar do mundo você está assistindo. Sua história pode inspirar alguém que, neste exato momento, está pensando em desistir. Também deixe o seu like, porque isso faz com que esta mensagem alcance outras pessoas que precisam renovar a esperança e descobrir que ainda existe um caminho para uma vida de propósito, fé e abundância. E se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é preparado para fortalecer sua mente, alimentar sua fé e ajudá-lo a desenvolver a disciplina necessária para construir uma vida extraordinária. Nunca se esqueça, você é muito maior do que seus medos. Seus desafios não definem seu destino. O seu passado não determina o seu futuro. Enquanto houver um novo amanhecer, haverá também uma nova oportunidade para recomeçar. Que Deus ilumine seus passos, fortaleça sua mente, guarde o seu coração e conduza cada decisão da sua vida com sabedoria, coragem e paz. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre, a abundância começa dentro de você, mas seus frutos têm o poder de transformar o mundo ao seu redor.